São Paulo estava passando por uma crise hídrica. Foi na época do racionamento, né? Bem nessa época eu comecei a conversar com a Ana, minha esposa, sobre ter filho. E a gente decidiu ter filho, começou essa crise, e as autoridades falavam na TV que ainda não tinha começado o racionamento, mas em São Remo tinha começado há um tempo já. E eu falava, putz, eu vou colocar uma criança nesse mundo e não tenho nem certeza se... Não tem nem garantia de água, né? Um negócio meio... Não era justo, né? Mas Benício veio, tem sido uma bênção para a gente, foi uma alegria. A paternidade me mudou bastante para o melhor, né? E aí, o sonho da Ana sempre foi ter um segundo filho. E eu não queria um segundo filho. Porque se um já dava trabalho, se já me preocupava, imagina 2 filhos, né? E eu levei 5 anos para poder mudar o meu coração, para poder me preparar para ter um segundo filho. E foi bem interessante esse testemunho, né? Que eu estou contando, é porque quando eu cheguei para a Ana e falei assim, Ana, eu acho que vale a pena a gente pensar em ter um segundo filho. Estou pronto. A Ana falou assim, eu sabia que você ia falar isso, porque eu estava orando por isso. Então, a fé da minha esposa é uma fé assim, que me impressiona, assim, né? me ensina. E eu não queria também ter um segundo filho, porque minha esposa é nordestina, sangue quente, brava, gosta de faca. Eu gosto de faca, a Ana gosta de faca. Ela às vezes está cortando laranja lá com as facas mó grandes assim. E na gestação do Benício, os hormônios mudaram muito, ela era bem brava, eu tinha medo. Mas ela estava orando por isso, né? Ela estava orando para que Deus mudasse o meu coração. Ela estava orando para que Deus, né, mexesse ali. E graças a Deus, né, que isso aconteceu. A gente está bem feliz com a chegada da Luísa. Eu fiquei mais preocupado ainda quando eu descobri que era uma menina. Né? É outro desafio, né? Um menino eu já tenho experiência para cuidar. Uma menina traz outros desafios aí. Mas Deus transforma, né? Deus muda o coração. O nosso coração ele é um terreno ali que, se for um terreno fértil, existe uma sorte de bênçãos incontáveis que a gente pode receber. Mas, apesar do nosso coração ser esse solo fértil, o nosso coração ele também é um terreno perigoso. Não sei quantos de vocês vão lembrar, há alguns anos, o Carrefour vive se envolvendo em polêmicas, né? E aí, sempre que acontece alguma polêmica com o Carrefour, as pessoas inflamam, né? Elas fazem discurso de ódio nas redes sociais, fazem boicote, algumas até tentam fazer justiça com as próprias mãos e depredam o espaço, picham o espaço. Então, o coração é um lugar que precisa de um cuidado. Como é que está seu coração? Enquanto o Juan ia ministrando, enquanto ele ia orando, e ele mencionou a palavra coração algumas vezes, eu falei, poxa Deus, o Senhor está falando alguma coisa com a gente aqui, né? Como que anda o seu coração? Fisicamente, meu coração andou dando umas... descobri que eu tinha umas coisas para cuidar aí do coração, né? Mudar a alimentação. Eu gosto muito de açaí. Todos os dias eu como açaí. Eu tenho um estoque em casa. Para não precisar ficar saindo para comprar, eu tenho um estoque. Mas eu preciso cuidar, né? Porque é muito doce, né? O açaí de São Paulo é tipo um sorvete, né? Muito doce. E aí eu descobri que eu precisava cuidar mais do meu coração. Fisicamente. Emocionalmente, eu tenho passado por um processo que tem relação com essa transição, né? Não do pastor velho Carmo ali, né? Não é isso. Mas da transição entre eu e o pastor Elbio, né? Que era o pastor lá de São Remo. E nessa transição,
refletindo sobre o meu formato de pastorado, Deus foi me mostrando falhas no meu coração. Deus foi me mostrando como eu precisava cuidar do meu coração. Eu não me achava um cara orgulhoso. E Deus foi me mostrando que eu era alguém orgulhoso. E aí eu fiquei desesperado. Como é que eu trato? O que eu faço? E agora? Fui buscar e estou tratando esse meu orgulho. Enquanto eu estava tratando esse meu orgulho, eu descobri que eu era egoísta. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu não achava que eu era também. E Deus foi tratando, Deus foi falando. Então a gente precisa cuidar, precisa tratar do coração. Você tem descoberto quais são as batalhas que seu coração enfrenta? Os desafios que o seu coração enfrenta? Porque essas discussões, né, essas questões que inflamam, tipo as polêmicas do Carrefour, elas mexem com o nosso coração. E é aí que habita o perigo. Porque Paulo, quando ele vai falar sobre guerra espiritual, ele está olhando ali para a armadura do centurião romano, né? Quando ele fala lá em Efésios 6, e ele fala assim, usem a couraça da justiça. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre justiça. Usem a couraça da justiça. E a couraça da justiça era um colete, né? Que era usado para proteger os órgãos vitais do tronco, dentre eles o coração. Então, algo acontece de importante no nosso coração, e se a gente não ficar atento, se a gente não cuidar, esse algo vai tomar conta de um jeito não muito saudável. Então Paulo, ele fala para a gente se proteger. Use a couraça da justiça. Mas, quando eu penso em justiça, o meu senso de justiça é falho. O meu senso de justiça, ele não cobre tudo aquilo que ele tem que cobrir. A justiça do meu coração, ela vai pender para um lado, para o meu. Sempre para o meu lado. Eu sempre vou pensar no que é melhor para mim. E a Bíblia diz que os nossos pés, eles caminham em direção ao pecado, é como uma bola de boliche solta numa ladeira. Naturalmente ela desce. Naturalmente o nosso coração, ele caminha, ele pende para o lado que se afasta de Deus. Então eu preciso de uma referência de fora. Quando eu penso em justiça, eu não posso ficar com uma referência interna. Né? Não sei você, mas eu já confessei aqui, né? Orgulhoso, egoísta. Se eu continuar falando aqui, eu vou compartilhar mais defeitos meus. Então, referências internas, elas são importantes porque a gente precisa conhecer quem nós somos por dentro. Mas a gente precisa olhar isso à luz de uma referência externa. E esse livro bonito aqui, talvez o seu não seja tão bonito quanto o meu, ele tem as referências que a gente precisa. Aqui habita uma palavra viva que traz para nós um senso de justiça que é realista e esperançoso. A Bíblia me aproxima da justiça de Deus da forma correta. E quando eu olho para a palavra, eu chego na palavra, despido do meu egoísmo, despido do meu orgulho, despido do meu senso de justiça falho, envergonhado pelo meu pecado, mas coberto pelo sangue do Cordeiro. Percebe como é importante a gente olhar para uma referência externa? Porque até eu começar a falar só de mim, vixe, tem gente que estava quase chorando aí, falou, coitado. Mas quando eu trago uma referência daquilo que a Bíblia nos apresenta como base, os nossos olhos... Eu tive uma professora que ela dizia que eu sorria com os olhos. Eu nunca entendi, mas sabe que a gente sorri até com os olhos, que a esperança que a Bíblia traz para a gente aquece, preenche o coração de um jeito. Então eu tenho que olhar para essa referência externa para eu ter um senso de justiça. E Deus vem de encontro a nós com essa justiça perfeita. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quando eu estava lendo essa passagem, vocês usam, que versão da Bíblia que vocês usam aqui? NVI? NVI é muito boa, NVT eu gosto.
Bom. Lá a gente usa a Nova Tradução na linguagem de hoje, que tem uma linguagem um pouco mais simples. Às vezes eu acho simples demais, mas às vezes eu acho muito interessante. Olha como ele traz esse trecho do Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. É assim que o tradutor da Nova Tradução na linguagem de hoje vai trazer o fome e sede de justiça. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. E aqui eu já tenho uma indicação muito boa de qual que é a minha referência para uma justiça perfeita. Fazer a vontade de Deus. É interessante que gente, eu estava... Um minutinho só, um problema técnico aqui da minha cola. Calma aí. Pensando no senso de justiça, pensando na justiça perfeita, pensando em fazer a vontade de Deus, e pensando que vontade tem a ver com coração, no seminário eu aprendi uma palavra bem interessante, volição. Volição é o desejo mais íntimo do seu coração, aquilo que te move, aquilo que te faz levantar, aquilo que que te faz, eu quero. Isso são as volições, as vontades que a gente, que habitam, que andam no fundo do nosso coração. Eu queria refletir sobre justiça com vocês à luz de 3 aspectos do coração, em 3 trechos bíblicos. E o primeiro está em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 37 é uma passagem muito conhecida, né? Uma passagem bem famosa aí no meio cristão, o Vale dos Ossos Secos. Mas Ezequiel 36 tem um trecho, um pequeno trecho que eu queria ver com vocês, que ele diz o seguinte, no verso 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E se a gente continuar, a gente vai ver que quando Ezequiel recebe essa profecia, quando ele precisa dar essa profecia para o povo de Israel, Deus não está dizendo assim, eu vou trocar o seu coração porque vocês merecem. É o contrário. Deus fala assim, vocês envergonharam tanto o meu nome. O que aconteceu? Israel se afastou dos caminhos do Senhor, consequência disso, foi invadido, dominado por outras nações e espalhado. Isso era para ser algo bom. Quando acontece um espalhamento lá no Novo Testamento, quando depois da ascensão de Jesus Cristo, o Evangelho começa a alcançar os outros lugares do mundo, né? Foi assim que o Evangelho chegou até nós, espalhou. Por quê? Porque o povo foi perseguido, foi espalhado e a palavra foi semeada. Com Israel não aconteceu desse jeito. Israel, quando foi espalhado,
começou a se envolver com as outras culturas de uma maneira que o coração deles foi infectado. Então, ao invés de eles contagiarem aqueles com quem eles estavam, eles eram influenciados e contagiados. E nisso, eles envergonharam o nome do Senhor. E Deus fala assim: olha, vocês não merecem, mas para que os outros povos que zombam de vocês saibam que eu sou o Senhor, porém em vocês um novo coração e um novo espírito. Glória a Deus por isso, porque é curioso, né? Saber que eu não mereço, mas que ainda assim Deus me dá um novo coração. É reconfortante olhar para a minha vida, reconhecer os meus pecados, reconhecer a minha condição de pecador miserável, mas olhar para essa referência e ver que Deus me ama. E é interessante, né? Ele me ama, mas mesmo assim ele fala assim: ó, tem coisas que precisa mudar. Vamos começar pelo seu coração. Então a primeira coisa que a gente aprende é que para a gente ter um senso de justiça perfeito, a gente precisa entender que esse senso de justiça vem de Deus. E a gente precisa desejar que Deus então estabeleça, instale o aplicativo do senso de justiça divina no nosso coração. Como é que você caminha nesse processo? Como que você se enxerga? O Elbio, ele costumava falar, ele dava o exemplo de que é como se Deus fosse fonte de luz e nós longe de Deus habitando em trevas. E à medida que a gente vai se aproximando de Deus, a nossa visão vai melhorando. E quanto mais claro, mais fácil de ver as manchas que existem na minha roupa. Quão perto você está da luz? Mas ter um novo coração, ele não é o final do processo, é o início. Não é sinal de que o trabalho acabou. Quando Deus, lá na igreja de São Remo, a gente tem estudado o livro de Jó e começou a estudar o livro de Gênesis. A gente está com o propósito de ler a Bíblia inteira em 3 anos, um capítulo por dia, bonitinho ali. Em 3 anos a gente lê a Bíblia inteira. E toda quarta-feira a gente senta para conversar sobre o capítulo do dia e sobre tudo que a gente leu na semana, né? Vai tirando dúvidas, fazendo comentários, e nossa, tem sido um negócio interessante, assim, coisa que as dúvidas que a igreja às vezes apresenta, ou as observações que a igreja apresenta, o seminário não conta. Isso é legal, as experiências de gente da gente, de povão assim, não tem no seminário. E aí a gente estava pensando nisso, né? Uma das coisas que levantaram foi, a esposa de Jó morreu, que fala lá em Jó 2, fala, né, amaldiçoa o seu Deus e morre, e depois não fala mais na esposa de Jó. E aí a gente foi estudando, falou, não, tudo dá a entender que quando Deus, ó spoiler, hein? Capítulo final de Jó, quando Deus restabelece a família de Jó, não fala nada de um segundo casamento. Dá a entender que a esposa de Jó permaneceu. E tem um outro trecho, Jó 19, que fala que Jó, numa das lamentações dele, ele fala assim, a minha esposa não gosta nem do meu cheiro. Então, talvez ela só reclamou, se afastou, mas estava ali ainda. Mas quando Deus estabelece então a família de Jó, Jó recebe essa bênção, Deus multiplica as riquezas de Jó, e Jó tem mais 10 filhos. Quanto tempo leva? Porque acho que Deus podia fazer assim, né? E aparecer os 10 filhos. Mas acho que não. Acho que Deus, assim como Jó passou por um processo natural de prova, Deus também fez com que Jó passasse por um processo natural para a restituição das coisas dele. Então levou, eu imagino, né? Se não tiveram gêmeos ali, pelo menos 10 anos para que Jó tivesse ali os 10 filhos. Pelo menos 10 anos. Então, receber as bênçãos, receber um novo coração, não é sinal de que o processo acabou, é sinal de que o processo começou. E aí, eu queria que você abrisse então no próximo trecho, Jeremias 29. Ezequiel 36, Deus me dá um novo coração, não porque eu mereço,
mas porque o nome dele vai ser glorificado através de eu ter um novo coração. E Jeremias 29 vai trazer outro aspecto do coração que é importante também. E aqui também tem um aspecto interessante, comparando versões. A Nova Tradução na Linguagem de hoje, de novo, ela traz um aspecto mais interessante. Deixa eu só abrir aqui. 29:13. Na nova versão, Nova Almeida atualizada, ele diz o seguinte, no 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Essa versão traz um quando. Quando me buscarem de todo o vosso coração. A Nova Tradução na Linguagem de hoje, ela traz um outro aspecto. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Eu gosto do quando, porque ele coloca uma condição. Quando a gente vai até Deus, quando a gente busca Deus, mas a volição não está envolvida ali, será que Deus se mostra? Será que a gente conhece mais dele? E curiosamente, né, assim como em Ezequiel 29, em Jeremias, a profecia também está vindo no momento de tribulação do povo de Israel. Porque antes de Deus falar essa frase, que também é uma frase bem clichê, bem conhecida, né, para os cristãos, lá no verso 4 de Jeremias 29, Deus vai falar o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham muitos filhos, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem paz na cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim, diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então, o que Deus está falando aqui, basicamente, é assim: vocês se afastaram dos meus caminhos, estão colhendo as consequências desse afastamento, mas não desiste. Só que tudo tem causa e consequência, né? Causa e efeito. Para toda ação existe uma reação. A reação da nossa desobediência, da rebeldia do nosso coração, nos afasta de Deus. Deus, pela misericórdia, por amor, pela justiça dele, que a gente não tem lógica para conseguir explicar,
Ele se aproxima de nós de novo, mas Ele não livra a gente das consequências. Então Deus, quando Ele fala para o povo de Israel lá em Jeremias, é que depois da tempestade, depois da consequência, eles serão ouvidos quando estiverem com o coração voltado para Deus. Mas como que eu consigo voltar o meu coração para Deus, então, em momentos de angústia? Porque se a gente comparar o povo de Israel, se a gente pensar no Albert que estava se descobrindo ali, orgulhoso, desumilde, é um momento de abalo, né? Quando a gente descobre algumas coisas, ou quando a gente se encontra em condições difíceis, a gente fica abalado. Como então que eu volto o meu coração para Deus no momento de pânico? Eu queria ouvir de vocês. Como que vocês acham que a gente pode firmar então os nossos pés de novo na rocha, no meio de um coração desordenado? O que eu faço? Me ajuda. Jeremias, ele professa, tá certo? Professa, né? A profecia de Jeremias é de que quando o povo entender que eles têm uma consequência ali, porque o povo está espalhado, está sequestrado lá na Babilônia, está em angústia, está desesperado. Mas Jeremias fala que quando esse povo buscar a Deus de todo o coração, Deus vai ouvir. Quando a gente está desesperado, quando o nosso coração perde o foco, como que a gente volta então o nosso coração para Deus? Ficou melhor? Melhor? E aí? Bom. Bom. Gostei. Alguém complementa? Alguém tem mais ideia? Amém. Se humilhar. Mais alguém? Se arrepender. Mais alguém? Quando a gente então se humilha, quando a gente reconhece que a gente está na situação que a gente está, e a gente tem alguns exemplos bíblicos disso, né? Um que me vem ao coração, assim, de bate-pronto, é o exemplo de Davi. Davi, quando percebeu o erro lá no corrido lá com Batseba, ele tem esse choque, né? E olha lá, Davi foi um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas ele fez essa oração, né? Se reconhecendo. E a Bíblia fala que enquanto Davi passava por esse processo, em muitos momentos ele tentava reverter talvez aquilo que Deus, né, aquilo que Deus faria de consequência por conta do pecado dele. Mas ele se humilha, né? Ele jejua, ele ora, ele joga cinzas sobre a cabeça, né? Veste um pano de saco como forma de mostrar para Deus e de reconhecer, né, a pequenez dele diante de Deus. Isso não livra ele das consequências do erro dele, mas garante a ele um título que a gente admira até hoje, que é um homem segundo o coração de Deus. Então a gente já viu aqui que Deus ele nos dá um novo coração. A gente já viu que esse novo coração ele é o início do processo. A gente já viu que Deus mostra para a gente as nossas
falhas, os nossos pecados, ele incentiva a gente a corrigir os nossos pecados, e ele fala que a gente tem que voltar o nosso coração para ele. E aí, por último, eu queria trazer um outro trecho bem legal. Eu amo o Salmo 119. A gente não vai ler ele inteiro, calma. Daqui a pouco é horário de almoço, não dá tempo não. Mas é um dos salmos que eu mais gosto. Eu gosto do Salmo 19 também. O Salmo 19 é bem bonito. Eu não sou fixado no número 19 não, tá? Mas é só uma coincidência. Eu acho esses dois salmos muito bonitos. E eu comentei do Benício, né? Há 2 semanas, eu e o Benício fomos a uma atividade de férias lá na veterinária da USP, no Museu da Veterinária da USP. E aí o Benício ficou maravilhado, né? Lá tem uns esqueletos de animais. O Benício queria ver dinossauro. Todo esqueleto que ele via, eu falei, é um dinossauro. Eu falei, não, Beni, aqui não tem dinossauro. Passava 10 minutos, alguém sabe que bicho é esse? Um dinossauro. Não, Beni, aqui não tem dinossauro. Aí o veterinário falou assim, depende da ótica, né? Depende da ótica da pessoa. Vai ver aqui, vai dizer que é um dinossauro evoluído, né? Tem tartaruga, tem jacaré, enfim. Mas uma coisa que foi interessante, a gente passou por uma parte do museu em que eles explicavam, eram crianças de várias idades, né? Eles explicavam como que eles faziam o processo de conservação dos órgãos para ficarem expostos lá, né? Para que eles estudassem e tudo mais. Falaram sobre taxidermia, sobre esse processo químico, né? E aí tinha uma parte que era a parte do coração. Tinham vários corações, nem podia tirar foto, inclusive, porque tinha coração humano. E aí os corações estavam no formol, né? E ali o formol preservava aqueles corações. Quando a peça está submersa, né? Quando aquela parte do corpo está submersa no formol, aquele órgão é preservado. Está morto, né? Mas assim, não vai apodrecer. E o salmista aqui, ele vai dizer no verso 11, guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Permanecer na presença de Deus vai preservar o meu coração de ser apodrecido pelo pecado. Caminhar na presença de Deus, e a gente já viu que a igreja tem ótimas alternativas, ótimas ideias, né, para a gente caminhar na presença de Deus, se humilhando, reconhecendo o nosso pecado, se arrependendo. Estar mergulhado na presença de Deus preserva o nosso coração, assim como o coração dos bichos lá mergulhado no formol preserva eles de estragarem. Caminhar na presença de Deus, só que é algo... É a resposta para os nossos problemas, mas é o desafio para a nossa vida, né? Porque caminhar na presença de Deus é uma coisa que vai colocar a gente em situações que às vezes a gente não gostaria, né? Tipo, escolher ter um filho com uma pessoa que é bem brava e que gosta de facas, né? É um negócio... Mas se Deus mandou... Então, caminhar na presença de Deus, estar mergulhado na presença de Deus, depender da presença de Deus, é o recurso maior que a gente tem para colocar como prioridade uma justiça perfeita. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele olha para a gente na nossa pequenez, nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades, no nosso coração teimoso, e Ele investe tempo, Ele investe amor, Ele investe vida. E algo que me marca bastante, porque eu olho para tudo aquilo que Deus fez por mim, eu falo assim, Deus, eu não consigo retribuir. E eu costumo falar para a igreja de São Remo,
que nós, né, também faço parte da igreja lá, nós somos um bando de interesseiros. Porque Deus tem algo que eu quero e eu não consigo em outro lugar. Eu sou um interesseiro. Amém por isso. Porque o que Deus tem para me dar, eu não consigo alcançar em outro lugar. Um novo coração, eu vou ficar que nem Nicodemos lá perguntando para Jesus se eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe, porque não faz sentido na minha ótica. Mas Deus traz essa realidade de trocar minha personalidade, de trocar o meu coração, de mudar o meu pecado e de manter as minhas, aquilo que não impede o fluir do amor dele, sabe? Caminhando para o final já. Deus, ele preserva os aspectos da nossa pessoalidade, né? Uma coisa que eu acho bem legal, assim. São pessoas inspiradas pelo mesmo Espírito que escreveu esse livro, né? Mas que cada uma escreve de um jeito diferente, para um público diferente, da forma que mantém a santidade, coloca a santidade, né? Tira vai tirando o pecado, os resquícios do pecado, mas mantém a personalidade da pessoa. Um Deus maravilhoso como esse, que tem coisas para me dar, mudanças para fazer na minha vida, e só o que eu preciso fazer, como o pastor Carmo comentou na EBD, é aceitá-lo como Senhor e Salvador, ou como Salvador e Senhor. Eu quero andar mergulhado na presença de Deus. Vocês também, igreja? Vamos orar? Deus Santo, nós te damos graças por essa manhã. Te damos graças porque o Senhor é um Deus que olha para nós, e que mesmo sendo um Deus de poder ilimitado, de poder imensurável, o Senhor olha para nós, seres limitados pelo tempo, limitados pelo espaço, limitados pelo nosso coração. E o Senhor oferece para nós uma saída, o Senhor oferece para nós uma justiça que transcende. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar na retidão dessa justiça. Ajuda-nos, Senhor, a mudar o nosso coração. Troca, Senhor, o coração de pedra que habita em nós por um coração de carne. Troca, Senhor, as nossas vontades profundas que nos afastam do Senhor. Que a gente se encontre humilhado, Senhor, na Tua presença, para que o Teu poder em nós nos transforme, para que o Teu poder em nós nos faça mensageiros. Dê-nos trabalho, Senhor, com esse novo coração. Dá-nos esperança para se manter firmes nos momentos de angústia e tristeza, nos momentos de desespero, que o Senhor, através da Tua palavra, através dos Teus servos, dos Teus filhos, que a gente possa Te ver e manter os nossos olhos fixos no Senhor. Mantenha o nosso coração dependente do Senhor, Deus. Mesmo que para isso a gente tenha que passar por problemas, por dificuldades, assim como Israel passou. Para que a gente se mantenha na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco todos os dias. Obrigado porque o Senhor falou com a gente hoje. Continua falando e torna os nossos ouvidos atentos, para a gente não perder as oportunidades que o Senhor nos dá de chegar mais perto de Ti.
Em nome de Jesus. Amém.